Bom dia, pessoal. Espera um minutinho para começarmos. Então, chegamos finalmente aos últimos meses do ano. Esse ano 2020 que passou muito rapidamente, não é? E hoje vamos retomar o estudo de duas classes de palavras muito importantes, que são o aposto e o vocativo. Aposto e vocativo são duas partes. Bom dia, professor. Bom dia, Desculpa Maria. Bom dia. Aposto e vocativo são duas classes de palavras importantes em uma oração, e nós vamos ver as duas agora. O que é aposto e o que é vocativo? A palavra vocativo vem do latim vocare, que significa chamar. Então, vocativo é quando você se dirige a uma pessoa. O vocativo vem separado por vírgula. Ele não tem uma função sintática na oração. Ele não funciona nem como sujeito, nem como predicado. Então, vejamos este exemplo. João, o açougueiro do bairro, morreu ontem. Então, João aqui é vocativo porque eu digo a João o que ocorreu com o açougueiro do bairro. O açougueiro do bairro é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito, açougueiro. João, então, exerce a função de vocativo. O vocativo é uma parte isolada da oração. Pode vir tanto no início, quanto no meio, quanto no final. É mais comum vir no início. A gente, quando vai dizer algo a alguém, chama o nome da pessoa primeiro para chamar a atenção dela para o que queremos afirmar. Por isso, o vocativo costuma vir no início. Vejamos agora a diferença que faz uma vírgula. Temos praticamente a mesma oração com a mudança de vírgula. João, o açougueiro do bairro, morreu ontem. Veja que, nesse caso, o que está vindo entre vírgulas é uma explicação segundo a qual João é o açougueiro do bairro. João aqui passa a ser o sujeito da oração e não mais vocativo, por conta dessa vírgula depois de bairro. Essa vírgula faz você entender que, na verdade, é João que morreu e não outra pessoa. Então, a diferença básica entre o aposto e vocativo é que, no vocativo, eu me dirijo a uma pessoa. No aposto, eu falo sobre uma pessoa. Eu não me dirijo diretamente a ela. Então, é importante distinguir essas duas situações nas orações. Então, o que é o aposto? A pronúncia é aposto, embora seja escrito como se fosse aposto. É uma outra palavra.
O aposto é uma palavra ou expressão que explica ou que se relaciona com o termo anterior com o objetivo de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Por exemplo, André, o homem casado com minha prima, é um bom advogado. O que tem de mais importante aqui é dizer que André é um bom advogado. O fato de ele ser casado com minha prima é só um detalhe. Esse detalhe, que poderia ser excluído sem prejuízo nenhum, é o que nós chamamos de aposto, uma explicação, muitas vezes sem muita necessidade. Mas ela traz uma informação adicional. E o aposto, então, ele não tem essa função, ele não tem função sintática. O sujeito é André e o predicado é um bom advogado. Tanto o aposto quanto o vocativo ficam isolados do restante da frase, embora estejam no meio, ou no início, ou no final. Mas você pode excluir, que não faz grande diferença. O vocativo é a expressão de chamamento. É a palavra, termo ou expressão usada pelo falante para se dirigir ao interlocutor por meio do nome próprio, de um substantivo, de um adjetivo ou apelido. Então, nem sempre o vocativo é o nome da pessoa, porque às vezes você chama uma pessoa pelo apelido, ou então por uma palavra carinhosa, amigo, amor, paixão, ternura, sedução. São palavras que você pode usar para chamar outra pessoa. Então, vejamos como ele pode vir. Não fale assim, cara. Então, cara é o vocativo. Eu me dirijo ao cara. É muito comum as frases com vocativo virem com ponto de exclamação. Porque se você chama alguém, você chama com uma entonação de exclamação, porque você quer chamar a atenção dessa pessoa. Queridos, tenham atenção. Então, queridos é vocativo, aqui está no início, mas poderia estar no final. Não faça isso, Marina, é pecado. Vejam que aqui eu me dirijo a Marina, está no meio da frase, então é um vocativo. Então, é muito fácil perceber o vocativo. É quando você fala com a pessoa. Bem, aqui eu tenho algumas explicações sobre o vocativo, mas não é necessário aqui. Vamos ver alguns exemplos. Amiga, qual é o exercício que você mais gosta? Mastigação. Então, duas amigas magras, né? Então elas podem comer mesmo à vontade. E vejam que ela usa um vocativo. Amiga, qual é o exercício que você mais gosta? Geralmente, quando nós queremos dizer algo a uma pessoa, a gente chama o nome da pessoa e a pessoa olha e você fala. Porque você quer que a pessoa preste atenção no que você vai dizer. Exatamente isso que faz o vocativo. Numa mesma oração, nós podemos ter aposto e vocativo. Por exemplo, temos uma passagem aqui da Bíblia. Raça de víboras. Então, é um vocativo. Raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, então que são maus é um aposto, é uma explicação, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, aqui é um xingamento à raça de víboras, a pessoas maldosas, porque é impossível, aqui segundo a Bíblia, uma pessoa má dizer coisas boas, porque a fala seria um retrato do coração da pessoa. Então, se o coração só tem coisas ruins, a pessoa não tem como dizer coisas boas. Então, temos uns exercícios. Aqui é para nós destacarmos o vocativo. Então, vou dar um prazinho para a gente fazer. Presta atenção no vocativo, onde ele está em cada um desses exemplos aqui, em cada uma dessas situações.
Professor, eu já acabei. Vou esperar mais uns segundinhos para a gente corrigir. Então vejamos. A primeira oração. A vida, meu caro, não é nada piedosa. Qual é o sujeito da oração? Se você isola o vocativo. A vida? Isso, é a vida. Meu caro, então, é o vocativo. Meu caro é a pessoa com quem eu falo. Então, ele não faz parte da análise da oração. Você não considera quando vai definir o sujeito e o predicado. Então, a vida é o sujeito, não é nada piedosa é o predicado. Meu caro é o vocativo. Caro significa querido, é a mesma coisa. A morte, Elisa, vem para todos. Qual é o vocativo? Elisa. Isso. Agora, os exemplos que as gramáticas dão são muito pessimistas, né? A vida é triste, a morte vem. Enfim. Muito É bem, a mais morte. poético que triste. Você acha mais poético, Maria Eduarda? A morte vem Eu acho para. mais poético do que triste, porque às vezes é realidade e só tá bem poetizado. Não, isso é verdade. E a gente também tende a não pensar nisso, né? Como se fosse algo, um tabu. Mas dizem que nós só temos uma certeza, né? E a certeza é a morte. Isso mesmo. Menino, não mexa nisto. Então, o vocativo é menino. Não mexa nisto é a oração. Aqui essa oração está no modo imperativo, claro. Então, temos o vocativo menino. Saia já daí, Afonso. Então, Afonso é o vocativo. Vejam que as frases com vocativo, muitas vezes, elas estão no modo imperativo, porque você dá ordem ou faz um pedido a alguém. Ó Deus, tenha piedade de mim. Então, aqui nós temos onde está o vocativo. Ó Deus, tenha piedade de mim. Qual é o vocativo? Ó Deus. Isso, é ó Deus. Esse ó, nós chamamos de interjeição, porque são expressões que não têm um significado, mas nós usamos no dia a dia. Ô, fulano! Ah! Nossa! Não tem significado essas expressões, mas a gente usa para enfatizar, né? Para demonstrar emoções. Então, ó Deus é o vocativo, tenha piedade de mim é o restante da oração. Filho, um dia isso tudo será seu. O vocativo é filho, então eu me dirijo ao filho e digo que um dia isso tudo será seu. A quem dera se minha mãe dissesse, um dia isso tudo será seu. Ela tivesse, né, muitos bens. Não sei, minha terra, se voltarei. Vejam agora que o vocativo não se dirige a uma pessoa, mas é a minha terra. Às vezes, a gente conversa com seres que não são humanos. Você conversa com um animalzinho, e a gente conversa mesmo, né?
e fala, nossa, ele obedeceu o cachorrinho. Você pede, dá patinha, ele dá a patinha. Claro que você não percebe que é você que, ao estender sua mão, sugestionou o cão a sempre levantar a patinha. Então você fala, nossa, ele me cumprimentou, porque ele identifica o gesto, né, como sendo um pedido para que faça isso. Então, nós nos dirigimos, às vezes, também às plantas, à vida, de modo geral. Então, não somente a seres humanos ou seres divinos. Nos dirigimos também a seres inanimados, né, que não tem personalidade humana. Agora, nós temos, vou tentar aumentar aqui, que nós temos uma charge. Pronto. Nós temos uma charge entre os personagens, entre o personagem Hamlet, né, e o pai dele. Hamlet é esse menino que tem esse, não sei como chama isso, é viking, né, mas é um capuz com chifre, não sei porque eles usavam. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, ele chama parentes aqui de inimigo oculto, porque nós temos o amigo oculto, que é naquela brincadeira em que você não sabe com quem saiu com você. Então, esse é o amigo oculto. Agora, há também um inimigo oculto, aquela pessoa que se faz de amiga, mas, na verdade, ela quer te ver a 7 palmos do chão, né? Então, é a esses amigos, a esses inimigos ocultos que o personagem se refere, que ele chama de parente. Professor, isso aí chama Elmo. É Elmo? Ah, sim, é Elmo, é um capacete. Muito bem, é verdade. É Elmo, ótima lembrança. Que inclusive em inglês a gente tem uma palavra parecida, que é helm, né? É esse capacete, porque ele serve como proteção, né? Porque como eles viviam ali eles eram, entre aspas, primitivos, né? Eles viviam no mato, eles podiam machucar, então era uma forma de proteger a cabeça. Também a barba, né? A barba é uma forma de proteção também. Então ele já ensina o menino a como se precaver. Agora, qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, no primeiro e no segundo quadrinho? Porque papai e Hamlet aparecem na voz do menino e depois do menino de novo. Aliás, do pai e depois do menino. Hamlet, quando você se casar, então ele se dirige a Hamlet e diz a ele algo. E o menino responde, quem são essas pessoas, papai? Essas duas palavras, Hamlet e papai, são pronomes? Não. O que é pronome? Eu, você, ele, ela, nós. Interjeição. Interjeição são palavras, como eu disse há pouco, que não têm significado, mas nós usamos. Poxa, nossa, uau, uai. Elas não têm um significado, mas nós usamos para demonstrar ou emoção, ou raiva, ou admiração. Aposto. Não é aposto porque não é explicação. É um chamamento. Então, é um vocativo. Então, temos aqui mais um exemplo de vocativo. Agora, nós temos que analisar a sequência de orações e ver qual é a sequência abaixo que reflete exatamente o que está marcado
em cada uma das afirmações. Marcela, do departamento pessoal, ganhou o concurso de funcionário do mês. Brasil, mostra sua cara. Minha irmã, Carolina, foi aprovada no vestibular de engenharia. Havia muita confusão no momento. Gritos, vaias, aplausos. A vida, meu amado, não é um conto de fadas. Eu vou dar um minutinho para observar qual das opções reflete cada uma das opções em negrito. Professor, acho que é a D. Vamos ver se é a D. Vamos seguir uma por uma. Marcela, do departamento pessoal, ganhou o concurso de funcionário do mês. Vejamos. Vamos tentar retirar o que está em negrito. Se eu retirar o que está em negrito e continuar tendo sentido, é porque eu tenho um aposto. Marcela ganhou o concurso de funcionário do mês. Então, nós temos aqui um aposto. Isso significa que nós eliminamos a letra B. Brasil, mostra sua cara. Veja que a exclamação já diz que eu me refiro ao Brasil. Eu me dirijo a ele. Essa, na verdade, é uma frase famosa de uma música do Cazuza. Então, nós temos um vocativo. Então, eu elimino a letra A. Minha irmã, Carolina, foi aprovada no vestibular de engenharia. Então, eu vou tentar eliminar Carolina e ver se mantém o sentido. Minha irmã foi aprovada no vestibular de engenharia. Então, o sentido se mantém. Então, eu tenho aqui um aposto. Então, por enquanto, a C e a D estão corretas. Havia muita confusão no momento. Gritos, vaias, aplausos. Vejam que não está separado por vírgula, mas está separado por 2 pontos. É também possível. Não temos aqui um vocativo, porque eu não conheço nenhuma pessoa que se chama gritos, vaias, aplausos. Isso aqui, então, é uma explicação. Isso é, portanto, um aposto. Por isso, a letra A é eliminada. A vida, meu amado, não é um conto de fadas. Então, eu retiro meu amado e vejo se o sentido se mantém. A vida não é um conto de fadas. Então, meu amado é um vocativo. Portanto, a opção correta é a letra D. Fica claro, então, com relação ao aposto e ao vocativo, que eles podem ser retirados
da oração, porque eles não comprometem, já que eles não exercem uma função sintática. Eles estão ali como acréscimos, como se fosse um puxadinho de uma casa. Então, agora, temos mais esta aqui. Destaque o aposto referente às seguintes orações. Então, precisamos destacar agora o aposto. Professor, eu já terminei. Sim, Já terminei isso daí. sim. Eu vou esperar mais 30 segundos para corrigirmos.
Então, vamos corrigir. Letra A. Viajamos por 3 países. França, Alemanha e Itália. Então, eu tenho uma parte da oração separada por 2 pontos. Claro que o aposto não vai ser o que tem verbo, o que tem complemento. Vai ser o que está sobrando como explicação adicional. Então, só pode ser França, Alemanha e Itália, o aposto. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à Era Moderna. Onde está o aposto aqui? Qual é o aposto? Cecília Meirelles. Da primeira oração? Da segunda. Da segunda? É. Uma importante escritora da literatura. Isso. Cecília Meirelles pertenceu, eu posso retirar, pertenceu à Era Moderna. Inclusive, Cecília Meirelles é uma escritora que escreveu poesia e que, para quem tem dificuldade de entender poesia, eu acho os poemas dela muito bons, porque ela tem poemas para adolescentes, para crianças, e muito bonitos os poemas da Cecília Meirelles. Porque poesia não é muito fácil de entender. Tem que ter muita leitura e muita abstração. Mas os poemas dela não são difíceis, não. Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cânone na história da humanidade. Cânone significa um grande nome, um ícone. E ele inventou o quê? O 14 bis, que é o nome, digamos, de um esboço de um avião. E Santos Dumont, não só brasileiro, quanto mineiro também. E a gente pouco fala, né, em Santos Dumont. Além de ter inventado o avião, ele inventou outra coisa também. Você sabe o que é? O relógio. Isso mesmo, Maria Eduarda, relógio de pulso. Quer dizer, havia já o relógio, mas era o relógio de bolso. Não sei se vocês já viram em filme a pessoa tirar o relógio do bolso, do colar, assim. Meu avô tem um. Ah, seu avô tem um, então. Era assim, de ouro. De ouro? É. Olha que chique. Então, aquilo É tipo relíquia de família. Isso, aquilo vai sendo passado, então você tira do bolso para ver a hora. Toda hora tira do bolso, né? E ele falou, não, tem que ter um jeito prático de usar o relógio, só colocar assim, porque fica fácil de você olhar, né? Eu não gosto de usar, então para mim não foi uma invenção que não teve importância, porque me incomoda usar relógio, mas as pessoas, hoje com celular, nem tanto, né? Porque a gente olha na tela do celular, mas durante muito tempo o relógio fez muito sucesso. São Paulo, então o inventor do 14 bis é o aposto, porque está dando uma informação que não necessariamente é fundamental. Santos Dumont tornou-se um cânone da história da humanidade. São Paulo, a maior metrópole brasileira, enfrenta vários problemas sociais. Então, novamente, para eu achar o aposto, eu tenho que observar onde eu tenho uma explicação adicionada. Só pode ser a maior metrópole brasileira. Então, eu vou retirar para mostrar que realmente é um aposto. São Paulo enfrenta vários problemas sociais. Inclusive, ontem eu fui dormir tarde porque eu fiquei assistindo o debate eleitoral de São Paulo, né? Gosto muito de assistir. E realmente São Paulo é a maior metrópole brasileira e quem já foi a São Paulo sabe como aquela cidade é movimentada. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E aí, qual é o aposto? Dia de Tiradentes. Isso, é o dia de Tiradentes,
que é a parte em que eu trago a explicação. Então, eu considero o dia de Tiradentes o aposto. Aqui não é oração, porque não tem verbo, né, dessa frase. Para haver oração tem que ter verbo. Se não tem verbo, eu tenho frase, mas não tenho oração. Essa é a diferença entre a oração e o verbo. A oração tem que ter verbo. A frase pode ter e pode não ter. Então, de tudo que foi visto, não é difícil distinguir aposto e vocativo. Primeiro, tanto o aposto quanto o vocativo podem ser eliminados da oração, que não comprometem o sentido. Então, fica fácil você localizar. O aposto, o vocativo é geralmente o nome de uma pessoa ou uma característica dessa pessoa. Fofinho, amiga, linda, minha vida. Não precisa necessariamente ser uma palavra só. Já o aposto não tem essa característica, não pode ser o nome de uma pessoa, mas se eu estiver me referindo a ela com outra pessoa. Mas eu não estou chamando essa pessoa. Por isso é um aposto. Bem, então nós encerramos aqui o estudo do aposto e vocativo, que na verdade é um estudo que já havíamos feito no início do ano. Nesta terceira etapa, eu vou me dedicar a fazer revisões, porque vários dos conteúdos que foram passados eu tenho a impressão de que não foram totalmente assimilados, porque aulas gravadas não têm muita repercussão. Os alunos não gostam de assistir, preferem aula ao vivo. Então, nessas aulas ao vivo, nós temos agora a possibilidade de retomar aquilo de mais importante que nós já havíamos estudado no regime de aulas gravadas. Porque é muito importante você sair do nono ano com uma boa base para o ensino médio. Finalmente, né, vocês vão para o ensino médio o ano que vem. Então, vai esgotar meu tempo aqui. Ele sempre me corta antes de terminar. Então, desejo a todos e a todas um excelente fim de semana para descansar, procurar ler um pouco, quem gosta de ler, quem não gosta,